Olá, pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana Naar, professora de Biologia. Estamos no módulo Genética e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a herança sexual. Genética relacionada ao sexo, na verdade, né? São heranças determinadas por genes, alelos localizados nos cromossomos sexuais, também chamados de alossomos. Então a gente tem os cromossomos autossômicos, que são qualquer um dos 22 pares de cromossomos que não os sexuais, e a gente tem os cromossomos sexuais, que são chamados de alossomos. Então, autossômicos, do 1 ao 22, alossomo é o nosso 23º par, que corresponde ao cromossomo sexual. As principais heranças são heranças ligadas ao sexo. Os alelos estão localizados na porção não homóloga do cromossomo X. E a herança restrita ao sexo, onde os alelos estão localizados na porção não homóloga do cromossomo Y. Então, aqui a gente tem o cromossomo X, o cromossomo Y. Olha como eles têm uma região homóloga, né? Que corresponde lá aos alelos, então tenho no X e tenho no Y, e tenho a região não homóloga do X, que vai dar a herança ligada ao sexo, né? E tenho a região não homóloga do Y, que vai me gerar a herança restrita ao sexo. Então, falei em herança ligada ao sexo, eu estou falando da região não homóloga em X. Falei de herança restrita ao sexo, eu estou falando da região não homóloga ligada ao Y, ok? A gente tem diferentes tipos de determinação cromossômica na natureza. A gente tem, por exemplo, o chamado sistema X0. Como é que seria esse sistema? É um sistema de determinação cromossômica encontrado em muitos artrópodes, como besouros e gafanhotos. O número 0 indica a ausência de um cromossomo. Então, normalmente, os machos, eles possuem o cromossomo X apenas, enquanto as fêmeas têm um par de cromossomos sexuais. Então, fêmea é XX, né? Ela tem lá os autossômicos dela, os pares, e tem o XX. Então, os gametas produzidos são autossômicos mais um X. E os machos, eles são X0. Então, os gametas produzidos ou são A mais X ou são somente A. O sexo dos descendentes vai ser determinado pelo ancestral heterogamético. E o gameta masculino, então, é que determina o sexo do descendente. Então, se for A mais X, ele vai ser XX. Se for somente o gameta A dele, ele vai ser X0. Ele vai ser o macho. Sistema ZW. Nesse sistema, típico de insetos, peixes, anfíbios e aves, os machos é que são homogaméticos, enquanto as fêmeas são as responsáveis pela determinação do sexo do filhote. Então, olha só, os machos, nesse caso, vão ter os 2 pares de autossômicos deles, mais o ZZ. Então, os gametas produzidos são A mais Z. Enquanto que as fêmeas vão ter os 2 autossômicos delas, mais o ZW. Então, os gametas produzidos podem ser A mais Z ou A e W. Então, ela é que vai ser a heterogamética, ela é que vai indicar o sexo do filhote. Temos também o sistema XY. Em organismos cuja diferenciação obedece ao sistema XY, o macho possui um par de cromossomos sexuais XY, enquanto as fêmeas um par de cromossomos sexuais XX. Os nomes X e Y empregados na designação desses cromossomos foram escolhidos arbitrariamente, ok? E esse sistema de determinação é observado em mamíferos, em muitos artrópodes e em vegetais superiores. Muitos animais também utilizam a temperatura para a determinação do sexo, né? Ela atua na produção de enzimas que são responsáveis pela diferenciação das gônadas. Por isso ela é tão importante no dimorfismo sexual de alguns animais. Essas variações de 2 a 4 graus, elas podem determinar se as gônadas do embrião vão se diferenciar em masculinas ou em gônadas femininas. A temperatura mais alta vai favorecer o desenvolvimento de fêmeas e a temperatura mais baixa vai a de machos, 29 graus. Né? Isso acontece muito em aves e alguns insetos.
Então, vamos falar um pouquinho sobre a herança ligada ao sexo. Os genes alelos localizados na porção não homóloga do cromossomo X, então, é que vai dizer se a herança vai ser ligada ou restrita, como eu havia dito. Então, como é ligada ao sexo, o gene ele vai estar na região não homóloga do cromossomo X, que seria essa regiãozinha aqui, como eu mostrei para vocês. Quando dominantes, o caráter pode ser transmitido pelas mães a todos os descendentes. Já os pais vão transmitir apenas para a filha, porque se está no cromossomo X, só a filha recebe o X do pai. Então, se ele for o portador da doença, se ele for o doente, no caso, né, o que carrega a característica, então ele vai passar para todas as suas filhas. E aí, se para a filha ter a doença ou não, vai depender se a mãe passou o gene dela dominante ou recessivo. Quando recessivo, o caráter é transmitido pelas mães aos filhos homens, ok? Porque se a mãe passar o caráter recessivo dela, o macho, o homem vai ter com certeza, porque ele só recebe um X e foi o recessivo da mãe. As meninas só terão a característica se o pai também a tiver. Exemplo famoso, daltonismo e hemofilia. São os dois exemplos que caem bastante em prova com relação à herança ligada ao sexo. No daltonismo, a gente tem uma anomalia visual recessiva, então é recessivo, em que o indivíduo tem deficiência na distinção das cores, vermelho ou verde. Os homens daltônicos, que correspondem a 8%, eles têm um alelo XDzinho, né? Então, eles têm o Dzinho para o daltonismo no X, pois eles são hemizigotos. E as mulheres daltônicas, que correspondem a 0,64% somente, elas, para serem daltônicas, elas têm que ser homozigotas recessivas. Ou seja, elas têm que ter o XDzinho e o XDzinho. Esse pai, se a mãe for daltônico, o pai obrigatoriamente vai ter que ser daltônico também. Então, olha só, mulher normal, XDzão, XDzão. Mulher portadora, XDzão com XDzinho, ela somente porta o gene, mas ela não manifesta a doença. Temos a mulher daltônica, aí sim, ela tem que ser XDzinho, XDzinho. A mãe dela tem que ser obrigatoriamente doente? Não, ela pode ter sido heterozigota e mandado o Dzinho dela. O pai é que tem que ser obrigatoriamente doente. O homem normal é XDzão e Y. Se o pai for doente, não vai interferir, porque o X recebido vai ser o da mãe. E o homem daltônico tem que ter recebido o gene doente da mãe. Então, ele vai ser XDzinho e Y. A hemofilia é uma anomalia em que a coagulação do sangue é que está deficiente. Os homens hemofílicos são hemizigotos, então a gente tem 1 a cada 10 mil. E as mulheres hemofílicas têm que obrigatoriamente serem homozigotas recessivas. Então, a gente tem 1 a cada 100 milhões. Olha isso. Então, você tem a mulher normal, XHzão, XHzão, e a mulher portadora. Não está doente, mas ela carrega o gene para hemofilia. XHzão, XHzinho. Temos a mulher hemofílica, que herdou com certeza de um pai hemofílico. Então, é XHzinho, XHzinho. E um homem normal, XHzão, Y. Um homem hemofílico, que herdou da mãe o XHzinho e Y. Já a herança restrita ao sexo ou ligada ao cromossomo Y é a herança dada pelos genes chamados de holândricos, que são genes localizados nos segmentos do cromossomo Y, que não tem homologia com o cromossomo X. Então, seria essa parte aqui. Essa doença ela se manifesta apenas no sexo masculino, porque é ligada ao Y, né? E só o masculino tem o Y. Determinado, então, por um alelo dominante, passado de pai para filho. Um exemplo famosíssimo é a hipertricose auricular, que são os pelos na orelha, né? Se o seu pai tem, é porque o seu avô teve, o seu bisavô teve, o seu tataravô teve, e você terá, e os seus filhos terão, enfim. Filhos do sexo masculino, claro, né? Tá ligado ao Y, toda geração masculina daquela família terá a hipertricose auricular. Para a gente terminar, existe a herança influenciada pelo sexo.
Calvície é um exemplo, né? A calvície é uma forma de alopécia caracterizada por uma gradual progressiva perda de cabelos devido a fatores hereditários. O tipo mais comum de calvície masculina é a alopécia androgenética, né? Que é caracterizada pela sigla AG, ou a calvície de padrão masculino. Ela ocorre em aproximadamente 50% dos homens. Está ligada diretamente, então, aos hormônios masculinos. Então, se o cara for cesão, não tem jeito. O gene é dominante, tá em homozigose, então ele vai ser bastante representativo, tanto o homem quanto a mulher vão ser calvos. Se for cezinho, o homem vai ser calvo porque ele sofre a influência dos hormônios masculinos. Já a mulher, mesmo que ela tenha um dominante para calvície, como ela não tem os hormônios que interferem, ela vai ser normal, ela não vai ser calva. Agora, se os dois forem cezinhos, o homem e a mulher vão ser normais. Tá legal? Mas não é, vejam que esse exemplo não é ligado nem ao cromossomo X e nem ao cromossomo Y. Por isso que a gente fala que é influenciada. Na verdade, ela não tem, ela tem uma influência graças aos hormônios, né? Mas ela não tem a característica para o fator. Galera, então olha só, com relação ao sexo, a gente tem herança ligada ao sexo, tá no cromossomo X, herança restrita ao sexo, tá no cromossomo Y, e herança influenciada pelo sexo, que não está nem no cromossomo X e nem no cromossomo Y, mas ela tá influenciada ao sexo graças à condição hormonal, tá legal? Obrigada pela atenção de vocês, até uma próxima videoaula.